Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Nossas Escolhas. Essa que é a nossa segunda edição gravada aqui no Centro FAG, produzida para ajudar você que tem dúvidas sobre qual curso fazer ou que quer saber mais informações sobre o curso que você quer fazer. Hoje é uma edição um tanto especial, porque nós temos 3 coordenadores, mas são 6 cursos aqui. Estou acompanhado pelos coordenadores de todos os cursos de engenharia, começando aqui agora as apresentações pelo professor Fernando Inserti, coordenador da FAG aqui de Engenharia de Software. Muito boa tarde, professor. Boa tarde para nós, boa tarde, mas Matheus. Tudo bom bem? dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando. Com a professora Débora Felten, que é coordenadora aqui, vamos pegar, de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Mecatrônica. Muito boa tarde, prof. Boa tarde, Matheus. E, por último aqui, o professor Sérgio Mota, coordenador de Engenharia Mecânica e do curso de Inteligência Artificial aqui da FAG. Muito boa tarde, Matheus. Bom, e começando, a gente sempre tem uma pergunta aqui, que é porque os nossos acadêmicos estão aqui, os acadêmicos da nossa audiência, está pensando, por que eu devo escolher tal curso? Então, começando com as nossas escolhas aqui. Começando aqui pelo professor Sérgio e depois seguindo aqui a mesa. Por que a sua escolha foi engenharia mecânica? Como o senhor chegou até onde o senhor está hoje na coordenação de 2 cursos aqui na FAG? Bom, Matheus, eu acho que essa dúvida que a gente tem lá atrás, na hora de escolher, é a dúvida que nossa audiência tem hoje também. Escolher uma carreira para a vida toda, aos 17, 18, 19 anos, não é fácil. Então, eu sempre acredito que é muito movido pela paixão e pela perspectiva que essa carreira terá no futuro. No meu caso foi assim. Eu sempre fui apaixonado por entender como as coisas funcionavam, apaixonado por coisas que se moviam, aquela criança que gostava de desmontar as coisas e que depois remontava, sobravam peças, mas continuava funcionando. Então, brincadeiras à parte, eu sempre me identifiquei com esse âmbito da engenharia e da tecnologia. E, enfim, enveredei minha carreira para isso, continuo apaixonado por isso, é isso que me mantém. Eu vivo, mantenho minha família, minhas coisas baseado nessa bela carreira. E depois entrei para a carreira docente, que também é uma outra paixão. É conseguir transmitir um pouco do que a gente sabe para formar novos profissionais e garantir que o nosso país, que o nosso mundo continue com um desenvolvimento bastante satisfatório. Então, isso é muito que me move e acredito que os colegas tenham aí uma percepção parecida. Com certeza. Professora Débora, você que com certeza é uma inspiração para muitas meninas que querem fazer engenharia, né? Porque tem um estereótipo muito antigo da galera pensar que engenharia é um curso muito mais masculino. Mas como a senhora vê o crescimento do público feminino nessa área, que também é muito importante, porque eu tenho certeza que vão ter muitas meninas nos assistindo que às vezes querem cursar engenharia, mas tem um pé atrás por conta disso. Hoje, Matheus, a gente não vê mais isso, né? Graças a Deus, né? Isso, tanto na engenharia mecânica, na civil, na elétrica, mecatrônica e até na parte de engenharia de software, as pessoas elas não julgam mais as pessoas pelo sexo, e sim pela capacidade, né, profissional. Então, algumas construtoras até me mandam mensagem, eu gostaria que fosse uma mulher. Aí eu até fico curiosa, né? No início eu perguntava, mas por que uma mulher? A nível de detalhe, eu preciso disso. E isso foi acabando. Então, hoje, eles querem o profissional. E esse profissional, ele tem que se provar ali no mercado de trabalho, né? Então, essa história de que, é um curso para mulher, é um curso para homem, acabou. Graças a Deus, né? A gente brinca entre nós. É claro que quando eu entrei na faculdade, a gente tinha esse estigma, até meu pai mesmo falava assim, o que você vai fazer esse curso? Esse curso é para homem, né? E eu falava, não, pai, eu gosto. Como o Mota falou ali, uma das características do engenheiro é curiosidade. Então, quem está em casa aí e é uma pessoa que gosta de saber o porquê, quer saber como funcionam as coisas, quer criar soluções, as engenharias são a opção certa para essa pessoa. Porque nós desenvolvemos o futuro, né? Nós desenvolvemos outras profissões. O país não desenvolve se não tiver infraestrutura. E as engenharias são quem dão esse suporte para que as outras profissões elas cresçam. É muito interessante e como a senhora comentou, uma evolução um tanto recente, né, dessa questão. Mas que bom que estamos evoluindo e que bom que a engenharia segue avançando, com certeza, e vai avançar cada vez mais. Professor Fernando, agora sobre você, engenharia de software, como começou os interesses, como o senhor acha que pode surgir, despertar talvez o interesse nos alunos e nas alunas que vão estar nos acompanhando aqui? Certo. Bom, no meu caso foi como o Mota falou, né? Foi movido pela paixão. Eu tive contato com informática muito novo, creio que uns 10, 12 anos. E aí eu ganhei meu primeiro computador em 1995. E aí eu passava noites acordado, era Windows 95, ficava mexendo nos arquivos, abrindo o arquivo no bloco de notas, ver se eu conseguia personalizar, mudar, alterar. Então eu fuçava ao extremo.
E aí acabou me despertando a paixão pela tecnologia da informação, né? Aí eu procurei, na verdade, uma formação um pouco tarde, né? Eu me graduei aos 25 anos. E sou da primeira turma de Tecnologia em Sistemas para a Internet aqui da FAG Dom Bosco. E mais tarde acabei fazendo minha graduação em Engenharia de Software, né? E para a galera nova, né? Eu creio que a galera que está hoje em dia aí procurando uma oportunidade de profissional, né, para o futuro, a tecnologia da informação está trazendo muitas oportunidades, né? Então a gente tem N possibilidades de atuação, né? Então o cara pode trabalhar com inteligência artificial, pode trabalhar com desenvolvimento de soluções, pode trabalhar com projeto de software, com administração de banco de dados, com líder de equipes, gestor de projetos. Então, uma gama muito grande de possibilidades. Então, se você não gosta de programar, você pode trabalhar na área de gestão e vice-versa. Então, você tem todas as possibilidades aí de atuação trabalhando aí com a tecnologia da informação. Então, é um mercado que está extremamente aquecido, né? E a tendência é que isso só aumente, né? Com o avanço da tecnologia. E também é interessante, né? Um dos podcasts aqui que provavelmente vai ter mais opções tanto de construção quanto de tecnologia, que é basicamente o futuro, como a professora Débora disse antes. Um negócio que eu queria perguntar é porque muita gente, às vezes, ali no ensino médio, porque é um grande público que vai estar nos acompanhando, sofre muito com matemática e física. Os dois grandes fantasmas de muita gente aí nos ensinos médios, Brasil afora. Então, e muitas vezes a pessoa acaba travando nessa questão até de, eu preciso gostar muito de matemática e física desde o início do curso, quando eu entro, ou é algo que vocês realmente conseguem evoluir aqui? Começando agora pela professora Débora ali. Então, Matheus, é muito interessante essa pergunta, porque a gente recebe isso diariamente, sim, né? A gente costuma dizer assim, não pode ter aversão à matemática e à física. O que acontece muito com o jovem, né? A matemática e a física, na forma que ela é lecionada no ensino médio, ela é generalista. Mas tudo tem matemática e física. A educação física tem matemática, a fono tem matemática, todos os cursos, né? Por que parece mais fácil lá? Porque você vê a aplicação. Da mesma forma nas engenharias. Então, esse medo da matemática e da física é por não saber como vai aplicar. Quando esse aluno ele vem aqui, é claro que eles têm esse receio, a gente tem cursos de nivelamento aqui na instituição para ajudar ao aluno, muitas vezes, porque já vem com essa história, eu não gosto da matemática, não gosto da física. Mesmo. É um receio, é um paradigma porque o pai nunca fala, vai estudar português porque português é difícil. O pai fala assim, estuda tabuada porque matemática é difícil. Né? Então, isso já vem de uma história familiar. A matemática e a física, ela entra nas engenharias como a base do raciocínio lógico, né? E isso a gente trabalha com esses alunos. Até ontem foi muito engraçado, eu estava conversando com um aluno na feira, e um aluno nosso falou assim, não tenha medo da matemática e da física. Quando você está lá na frente, você fala, nossa, como é que eu me matava com isso? Porque fica claro. Como eu falei do exemplo da educação física, né? Eles precisam da matemática também lá. Então, quando você começa a ver a aplicação dentro da engenharia, seja no algoritmo, seja na construção de uma edificação, na montagem de uma caldeira, isso se torna mais simples, porque você vê um propósito para a matemática e a física. E daí o entendimento é mais simples. Sim, se você me permite um comentário, Matheus. Com certeza. Eu vou corroborar com o que a Débora falou e vou um pouco mais longe. Todos nós, lá no começo do nosso processo educacional, quando nós somos alfabetizados, o aprender a ler e a escrever é difícil. Enquanto criança, você acha um porre ter que fazer as tarefas e ler, porque não é fluido para você, você não está acostumado. Durante o processo educacional, até o ensino médio, os alunos não são alfabetizados em física e matemática. Eles aprendem a usar alguns fragmentos daquilo. Então, para a maioria, não faz o menor sentido. Aqui nós temos esse cuidado com os cursos de nivelamento, como a Débora comentou, porque chegam alunos com níveis diferentes. Então a gente nivela para que eles consigam, aqui sim, ser alfabetizados em física, matemática e todos os outros conceitos que um engenheiro precisa dominar. Então, no começo, é difícil, é aquele processo um pouco mais árduo, um pouco mais amargo, mas semestre a semestre, os alunos vão entendendo, eles vão internalizando que o cálculo, a matemática, a física, ela é uma ferramenta apenas para você criar uma solução ou para aplicar em algum lugar. E depois fica natural. Igual você aprendeu a ler no começo, em que ler um texto de uma página era difícil. Depois você está lendo livros e está tudo bem. No começo, fazer um cálculo parece difícil.
Depois você está com cadernos e cadernos escritos, programando softwares, fazendo simulações, e aquilo está natural para você. Então, esse processo é muito bonito. Então, não tendo aversão, você entra nesse meio e, convenhamos, tem muito dinheiro na mesa. As empresas lá fora precisam de bons profissionais da engenharia, gente da tecnologia, da inteligência artificial, porque o país não consegue fazer tudo o que gostaria. Então, é uma grande oportunidade de carreira. Sim, é realmente, como a Débora, se não me engano, falou ali no início, é a curiosidade que move o engenheiro, Exato. E isso é outro ponto que a curiosidade acaba entrando, querendo ou não. Já entrando um pouco mais para o mercado de trabalho, eu queria começar aqui pelo professor Fernando, que trabalha com software. Como é o mercado de trabalho, primeiramente na sua área e depois nas respectivas áreas dos outros professores aqui? Bom, o mercado de trabalho na área da tecnologia da informação, ele é possível de várias formas. Então, o profissional de tecnologia da informação, ele pode trabalhar para empresas locais, pode trabalhar de forma remota para empresas do Brasil ou do exterior. Então, ele pode compor equipes que desenvolvem projetos, ou pode pegar um projeto inteiro e desenvolver sozinho, ou fazer sua própria equipe. Então, são várias possibilidades de atuação, né? Então, o engenheiro de software, ele tem a liberdade ele tem a grande vantagem de não precisar estar presente no local onde a empresa está constituída e operando, né? Ele consegue trabalhar de forma remota. Isso dá uma grande flexibilidade, né? Dele poder trabalhar de qualquer parte do planeta. Sim, com certeza. É algo que muitas pessoas às vezes gostam, né? De um trabalho às vezes mais remoto ali, mais afastado, ou até o mundo nosso hoje em dia é muito globalizado, a gente tem acesso à informação muito mais fácil. Agora, para a professora Débora, são 3 áreas, né? 3 cursos em civil, elétrica e mecatrônica. Como são os mercados de trabalho em cada área ali um pouquinho? Então, assim, Matheus, a engenharia civil, vou começar pela minha formação. A civil, como eu comecei falando para você, a infraestrutura. Portos, rodovias, estradas, ferrovias, edificações, barragens. Tem área, tem campo. Gestão, que é muito importante a gente colocar isso. Os engenheiros, eles atuam como gestores. E não só em empresas de engenharia. Em grandes multinacionais, nós temos hoje a presença do engenheiro, de uma forma generalista, atuando como gestores. Isso foi publicado na revista Forbes, né? Justamente por causa da questão da matemática e da física. Então, tem campo de atuação, porque como a gente está falando de um país que está em desenvolvimento, você precisa de infraestrutura. Volto a dizer, para que as outras profissões elas possam se desenvolver, elas precisam do que a gente dá para elas, que é infraestrutura. Seja da parte civil, seja da parte mecânica, da parte de IA, de inteligência, de software. E daí você tem uma gama, né, no mundo inteiro de profissionais, e ainda voltando, falando da civil antes de entrar nas outras áreas, que estão atuando fora. Nós temos vários egressos que atuam na Europa, que atuam em vários segmentos. E eles são contratados para fazer gestão das engenharias. Porque o que acontece fora do Brasil, né? A civil é muito ampla, o campo de atuação da engenharia civil. E lá eles formam áreas da engenharia. Então, eles buscam os brasileiros para quê? Para fazer gestão, porque a nossa formação ela é generalista. Então, vários dos nossos alunos que gravaram podcasts aqui com a gente, né, e fazem questão de gravar para que os alunos daqui saibam as oportunidades, eles ocupam cargos de chefia, de gestores de equipes de engenharia, né? Então, isso é muito bacana falar. A engenharia elétrica, falando agora de elétrica, a gente está no boom, né? A geração, transmissão de energia. Todo esse podcast, inclusive, todo estúdio aqui. Isso, né? A gente não se vê hoje mais sem energia, não é verdade? Falando das engenharias, vamos começar a falar nesse sentido. Mas uma das áreas que as pessoas não sabem, e é importante a gente falar aqui, é a parte de hardware, que a engenharia elétrica também faz, os componentes. Então, as pessoas às vezes acham que é um engenheiro de computação, né? E não é. É uma das áreas, um dos segmentos do engenheiro eletricista. Então, você tem campo de atuação, nós estamos em desenvolvimento, a gente está muito pensando nessa questão de sustentabilidade, né? Então, você precisa desse profissional. Esse profissional, ele busca soluções dentro das indústrias. Então, esse profissional, ele está junto. E o engenheiro mecatrônico, né? O que é esse engenheiro mecatrônico? Ele é o profissional que veio para juntar aqui os colegas, né? A gente tem a IA, a gente tem a engenharia de software, a gente tem a engenharia elétrica, a engenharia mecânica, é um profissional que junta
todas essas áreas para criar um profissional para criar soluções, seja para o agronegócio, seja para a medicina. Ele é um profissional que ele verifica quais são as dores do mercado, né? O que ele precisa de trabalhos repetitivos. Então, ele é o robô da Vinci, né? Que a gente fala muito do robô da Vinci porque a gente tem um aqui na nossa instituição, dentro do Hospital São Lucas, que ele veio para solucionar o quê? O que acontecia? Os médicos, eles tinham uma limitação, porque somos humanos, não é? De fazer várias cirurgias, né? Então, essa questão de ter esse profissional que atua na engenharia clínica, que atua no agronegócio, que cria soluções para facilitar a nossa vida, é o engenheiro mecatrônico. Então, não preciso nem dizer, né? Hoje o que se fala é muito de robôs, de ter um robô aspirador. Vamos falar de coisas simples, de uma máquina de lavar. Que nem... É porque a gente fala, até vocês mesmos destacaram alunos que trabalham em outros países, mas Sim. é algo que também está muito próximo e muito no nosso dia a dia. Muito. Então, existe campo. É uma profissão que as pessoas ainda não conhecem. Eles têm medo daquilo que eles não conhecem. O Mota depois vai falar um pouquinho da IA, né? E como o Fernando falou, tem várias possibilidades. Então, ela junta, a engenharia mecatrônica junta um pouquinho de cada uma das engenharias para ter este profissional, porque quem faz o robô é o engenheiro mecatrônico. Quem faz o projeto do robô é o engenheiro mecatrônico. Então, ele precisa entender um pouquinho de cada área para que esse profissional possa atuar. Então, a gente tem esse profissional em evidência. Se a gente for pegar a nossa região, que é o agronegócio, nós precisamos buscar soluções para quê? Cada vez mais a gente precisa de plantio, a gente precisa de soluções, por quê? A população do mundo, né, cresce e a gente precisa alimentar todo mundo. Então, é uma junção com a agronomia para facilitar, para criar maquinários, para que você tenha menos trabalhos repetitivos, que é o que todo mundo tem medo de ser substituído, né? O professor Mota vai entrar nesse... nem vou falar muito, porque esse é muito da área dele, mas a mecatrônica, ela vem para ajudar. Então, tem campo de atuação, né? Precisa desse profissional. Essa semana eu estava lendo uma reportagem que saiu dos alunos que eles não querem mais fazer engenharia, né? Por que não querem fazer engenharia? Justamente por aquilo que você falou. Mas são profissionais essenciais para o desenvolvimento. Com certeza. E agora, passando aqui para o professor Sérgio, destacar também que é um dos cursos, a gente estava até comentando aqui antes, um dos cursos mais novos do Centro Universitário Fábio de Inteligência Artificial. E como está o mercado de trabalho tanto para o curso de Inteligência Artificial quanto para o de Engenharia Mecânica? Vamos lá. Primeiro, só para seguir na linha da engenharia, falar da engenharia mecânica. Engenharia mecânica também tem uma formação generalista. Ela também atua no âmbito de infraestrutura para transporte, muito com eficiência energética, seja de automóvel, seja de indústria, apoiando a engenharia elétrica com as questões de geração e transmissão. Tudo que se move, né, a dinâmica de qualquer componente, a indústria depende do engenheiro mecânico. Então, tem um mercado muito grande, muito amplo para atuar nisso. E uma coisa que eu acho importante ressaltar, Matheus, seja qual for a engenharia de software nem se fala, mas seja qual for a engenharia, ela depende também de tecnologia e de software. Porque muito hoje você resolve por meio de software. Você apresenta soluções, você utiliza hoje, você não consegue conviver no mercado sem o conhecimento de tecnologia. E falando da inteligência artificial, aí eu acho que a gente tem um ponto de inflexão interessante. O Centro FAG foi pioneiro no Paraná. Então, nós abrimos o primeiro curso do Paraná de graduação em inteligência artificial. O curso abriu no começo do ano passado. E os alunos estão empolgados, e eu também estaria no lugar deles, porque muito se fala sobre IA. Mas quando você vai para o mercado e tenta entender o que as empresas vão fazer com o IA, elas ainda não sabem ao certo. Então, muito do que está sendo desenvolvido ainda é embrionário, né? E as empresas estão aprendendo a lidar. E esses alunos estão nessa onda que está levantando agora, depois do curso, depois de 4 anos de curso, quando essa coisa já estiver com o mercado mais estabelecido, esses alunos que saíram na frente, certamente estarão muito bem colocados. A inteligência artificial, ela veio como uma bela ferramenta para ajudar em desempenho do profissional, o que a professora Débora também comentou. Existe o receio de substituição da inteligência artificial junto com a engenharia, junto com a tecnologia, substituir profissionais? A inteligência artificial é aquela entidade malvada que vai ceifar empregos? Não sei, eu tenho uma visão... filmes do Exterminador do Futuro. Muita gente tem a visão catastrofista, eu sou um pouco cético com isso. Por exemplo, se fôssemos pegar 10, 15 anos atrás, qual era o número de profissionais que atuava com programação para o WhatsApp? Quase nada. Não tinha, praticamente. O WhatsApp
veio e ele substituiu muitas posições, porque ele virou uma belíssima ferramenta de comunicação. Mas não foi a tecnologia que substituiu. O cara foi substituído por alguém que usava a tecnologia melhor do que ele. A inteligência artificial vem da mesma forma. Assim como lá atrás, muita gente foi substituído porque não sabia utilizar a internet e foi substituído por um profissional que sabia utilizar a internet, lá na década de 90, é o que vai acontecer agora. Aqueles que dominam o desenvolvimento ou a aplicação de inteligência artificial ocuparão posições de pessoas que são avessos à tecnologia. E está tudo bem. Essas outras pessoas, elas vão buscar outras posições. Essa transformação do mercado é um fenômeno natural. Isso aconteceu desde muito tempo, lá atrás, quando poucas pessoas dominavam a arte da escrita. E era só escrita com pena. Aí alguém desenvolve uma caneta, tinteiro, né? Era uma tecnologia cara, era para poucos, e pouca gente dominava a técnica. Isso vai sendo popularizado. Depois surge a caneta esferográfica, para popularizar. Então, tudo bem, era uma tecnologia mais barata, como é a IA hoje. Mas nem todo mundo domina a técnica ainda. Então, ao longo do tempo, isso vai sendo natural, vai sendo internalizado. Assim como a internet no começo era uma barreira e hoje a gente não vive sem, a IA que hoje está nesse processo de transformação, daqui a alguns anos não viveremos sem. Simples assim. Então, isso vai fazer parte do mercado de qualquer ciência, de qualquer área. Sim, e com certeza é um curso que, assim como todos os outros, vai evoluindo a cada ano, porque, por exemplo, a maioria das pessoas que vamos assistir podem entrar ano que vem, ou podem entrar daqui 2 anos, e com certeza vai ser um curso que vai ter mudado muito até lá. Vai. E uma coisa que eu tô perguntando geralmente para os coordenadores que vêm aqui, fazem essa presença a gente aqui no nossas escolhas, é quais são os períodos do curso, os períodos não, mas quais os horários do curso, se é período matutino, se é noturno, como são dos cursos de cada um aqui, começando pelo professor Fernando. Bom, engenharia de software hoje ele é ofertado no período matutino e período noturno. Então, ambos os períodos têm duração de 4 anos, né, divididos em 8 semestres. E então, ao longo da graduação e o futuro engenheiro de software, ele vai lidar aí com projetos reais. Então, ele vai, além de utilizar esse tempo que ele tem em sala de aula, né, ele tem muito trabalho para fazer fora da sala de aula também, né? Ele precisa se dedicar para se tornar o melhor profissional possível. Né? Com certeza. E além de trabalhos da faculdade, lógico, a gente pergunta também porque provavelmente esses estudantes já saiam empregados daqui, já vão conquistando seus empregos ao longo do curso. E agora para a professora Débora aqui, como que são os horários de cada um dos cursos que a senhora coordena aqui? Eu vou falar um pouquinho das engenharias, né? Porque e a gente vai focar um pouquinho nos diferenciais. As engenharias, elas são noturno. Né? E alguns sábados a gente tem algumas disciplinas, porque algumas coisas a gente não consegue recriar, tendo um campo aqui que a gente acende as luzes, faz essas práticas, tudo, mas algumas coisas a gente precisa ir em visitas técnicas, em obras, né? Em empresas, então isso é muito importante para nós. Então, nossa engenharia são 5 anos e é noturno. Né? Então, o que isso tem de diferencial para quem está nos escutando aqui pensando? Você tem a possibilidade de, durante o dia, e é o que a gente incentiva muito aqui, é fazer estágio. É muito importante, como eu e o professor Mota colocamos, as engenharias elas são generalistas, as nossas, né? Então, o que acontece? Tem várias áreas. Então, a gente incentiva que eles explorem durante esses 5 anos cada uma das áreas que a engenharia tem a oferecer. Para que lá no futuro, quando ele se formar, ele saiba qual área da engenharia ele vai querer estar atuando, que é o campo de atuação profissional. E é o que você acabou de falar, Matheus, né? O que acontece? Ele está ali, ele vai sair empregado. Então, a possibilidade do estágio, se ele desenvolver bem ali, de sair empregado nessa própria empresa ou de ter uma outra possibilidade em algum outro local, vem desse estágio, né? E o que é legal aqui, eu já vou até falar uma coisa que a gente fez aqui na FAG, só a FAG tem, é que as engenharias, tirando software, porque como o Fernando colocou, é 4 anos, mas entre nós aqui, esse estudante que está em dúvida qual engenharia cursar, ele tem até 2 anos, ele pode ingressar na civil, os 2 primeiros anos são iguais. Então, ele conhece um pouquinho, ele fala assim, nossa, eu estou em dúvida entre a mecânica e a civil aqui, né, ou a elétrica. Prof, não sei qual. Escolhe uma que você acha que você tem mais afinidade. Você tem 2 anos para descobrir qual delas você quer. Então, você ingressa no 3º período, que é onde a gente tem as matérias específicas dos nossos cursos.
sem prejuízo nenhum. Isso dá uma segurança para esse jovem de 17 anos muito grande, porque ele consegue ter paz, né? Sim. Porque, nossa, eu gosto muito da mecânica, eu gosto muito da elétrica, mecatrônica, mas será que é o que eu quero? E não só a paz, como a visão de a pessoa, depois de 2 anos de curso, ela com certeza vai ser totalmente outra, Exato. com muitos conhecimentos ela a já mais. sai com mais informação. Com certeza. Então, isso foi uma estratégia que nós adotamos anos atrás, de fazer esse começo do curso, que é a base de cálculo, de matemática, de física, de forma comum entre as engenharias. Então, se um aluno entrou na engenharia mecânica e ele acabou se encantando pela elétrica, ele pode, depois do segundo ano, migra para a elétrica. E vai entrar nas disciplinas específicas da engenharia elétrica, ou da mecatrônica, ou da civil, sem prejuízo algum. Foi uma estratégia que a instituição adotou, porque a instituição é sensível e sabe que a tomada de decisão de uma carreira para a vida toda aos 17 nem sempre é certeira. Então, os alunos conseguem ter esses 2 anos a mais imersos no ambiente da engenharia para tomar essa decisão de forma muito mais prudente. E a gente trabalha em conjunto para que algumas atividades elas sejam desenvolvidas comumente entre os cursos, para que ele conheça um pouquinho de cada uma, né? Que são os laboratórios de práticas que a gente tem, né? E isso é muito legal, porque daí ele consegue ter essa visão, como você mesmo disse, né? De qual engenharia eu quero seguir, né? Então, a FAG, ela foi assertiva nessa questão aí de dar essa possibilidade para os alunos. E com certeza. E aproveitando o gancho, né, da estrutura da FAG, da divisão até dos cursos de algumas salas, de algumas estruturas, eu queria pedir para a técnica ali, nós separamos algumas imagens que a professora Débora nos enviou previamente aqui, de algumas salas, tanto sala da FAG ou aulas práticas. O que é essa aula prática aí, professora, se puder explicar para nós? Claro, com certeza. Então, assim, é muito importante a gente colocar que a gente prioriza muito as práticas aqui na FAG, né? Em todos os cursos. Então, essa é uma aula de alvenaria. Até curioso, às vezes, alguns alunos vêm nas feiras e falam assim, é curso de pedreiro, professora Débora? Não, não é curso de pedreiro, né? Mas a gente trabalha com a prática em evidência em todos os cursos. Então, o que é isso aí? O aluno, ele entende qual é o processo de um assentamento de uma alvenaria. Essa disciplina de construção civil, onde eu e a professora Lígia dividimos a disciplina, né? E é muito importante ele entender. Então, ele entende ali o trabalho em equipe, a questão de trabalhar com materiais diferentes. Então, pega um material de má qualidade, um material de boa qualidade, para que esse aluno ele perceba que isso é muito importante na hora que ele está construindo, para ele fornecer para a equipe dele condições de estar desenvolvendo um bom trabalho, né? Até participei de um videocast e a moça me perguntou se a gente devia fazer isso com o cliente, né? Porque muitas vezes o cliente não quer esconder, porque fica escondido ali. Mas é uma das práticas que a gente tem na engenharia civil, essa é uma prática exclusiva da engenharia civil, né? Mas trabalha toda essa parte aí ao longo desses 5 anos, a gente tem desde argamassa, assentamento, chapisco, embolso, reboco. Não é um curso de pedreiro, mas a gente trabalha com esse princípio aqui na FAG. Para você saber comandar a sua equipe, para você fazer gestão de equipamentos, de materiais, você precisa saber o processo, né? Então, isso é muito importante e a gente frisa muito isso em todos os cursos aqui da nossa instituição. Com certeza, e até a própria gestão de pessoas, porque o engenheiro acaba sendo um grande gestor de pessoas em todas as áreas aqui, com certeza. Exato, mesmo não sendo da minha área, Matheus, mas qual que é a beleza desse tipo de prática? Como a professora Débora estava falando, o aluno, na carreira dele, ele não vai estar lá necessariamente assentando tijolo, fazendo argamassa, mas ele entende quais são as dificuldades. Isso possibilita com que ele consiga planejar, monitorar e conduzir um projeto desse de forma muito mais assertiva. E fazer a gestão da equipe. Exato. Que é muito importante. Com certeza. Passando para a próxima imagem agora, nós temos aí mais uma das salas de aula aí, já trabalhando em questões mais hidráulicas, né, professora? Se puder explicar novamente. Claro, aqui é um laboratório que, esse laboratório é comum entre as engenharias, né? Apesar de ser a disciplina de instalações prediais, a gente tem aqui a disciplina de mecânica dos fluidos também sendo trabalhada aqui dentro desse laboratório. Então, qual que é a ideia? Da mesma forma que eu coloquei antes, né? Ele não vai ficar fazendo tubulação numa obra, mas é muito importante que ele entenda todo esse processo, ele saiba, acontece muito, a gente brinca, até a professora simula nessa aula a situação de que a pessoa puxa a descarga no outro banheiro, se tem alguém tomando banho, queima, né? Porque são erros muito grotescos que acontecem na construção civil, porque não tem esse profissional da engenharia, e eu friso muito isso nas feiras, principalmente, porque a gente precisa entender a importância de cada um na sua área, né?
E ali você vê, né, uma obra que tem uma gestão, como o professor Mota falou, de um engenheiro, as coisas elas vão funcionar de uma forma diferente. Então, nesse laboratório a gente trabalha tanto a parte de hidráulica, mecânica dos fluidos e instalações prediais, para que esse aluno ele entenda, não só calcule e faça o projeto, mas para que realmente ele coloque a mão na massa, que é esse princípio que a gente tem aqui na nossa instituição. Muito interessante. Agora, passando para a próxima imagem, ali, por favor, já é sala, já é aula, já são visitas técnicas aí. Se algum dos professores puder explicar aí. Isso daí é uma... Nós sempre recebemos visitas do Conselho de Engenharia, do CREA. Então, isso daí foi um exemplo de uma das aulas em que estava o pessoal do CREA também fazendo palestra, conversando conosco. Esse espaço é um espaço comum das engenharias. Aqui a gente está vendo o escritório modelo, é um escritório para trabalhos coletivos. Após aquele vidro, né, tem gente lá do outro lado trabalhando, já é outro laboratório, onde o pessoal da mecatrônica, da elétrica, da mecânica também desenvolvem seus projetos. Então, esse é muito do viés da FAG, que é uma carga horária de prática e de relação com o mercado muito forte. A gente exige isso e a gente pratica isso, porque é uma forma de fazer com que esse aluno saia mais bem desenvolvido e desenvolva melhor a sua carreira lá fora. Esse escritório modelo, a gente coloca que é comum entre todas as engenharias, porque é onde a gente pode apresentar os nossos projetos, seja qualquer uma, software, né, tem alguma demanda, então você tem esse espaço, né, você pode ver, tem as mesas de trabalho, a TV, as telas em cada mesa. As telas, para que esse aluno, ele possa trabalhar em equipe, e quando for apresentar para o cliente, que é o que a gente trabalha nesse escritório modelo ali, ele tenha essa possibilidade. Então, a nossa ideia é fazer espaços, né, de trabalho, estações de trabalho ali, e esse aluno ele desenvolve. Então, é um espaço onde a gente faz palestras, é um espaço onde a gente trabalha projetos reais, né, em todas as áreas. O professor Fernando está aqui. O Maker ali é um espaço que também engenharia de software atua bastante junto com a gente. Então, é um espaço bem bacana que a gente tem na nossa instituição. E só destacando, se o professor puder destacar um pouquinho como é a atuação de engenharia de software aí, explicando um pouco mais para a galera que tem interesse, às vezes. Bom, a gente, no curso de engenharia de software, a gente tem, assim como a FAG como um todo, né? A gente tem um foco muito grande no empreendedorismo. Então, boa parte dos projetos que são desenvolvidos nesses espaços são projetos que visam criar soluções para o mercado, sejam para clientes ou inovações tecnológicas. Então, é nesses espaços aí que os alunos se reúnem, discutem, apresentam para o possível cliente, né? Essas soluções, apresentam para os professores. Então, eles têm condições de fazer uma validação do projeto, né? Ver se o projeto está de acordo com a proposta, se ele tem condições de amadurecer de forma que ele vá conquistar o seu espaço no mercado, né? Tem muitos alunos que querem cobrir mundos e fundos, né? E às vezes você tem um caminho específico para trilhar naquele projeto que vai ser o caminho do sucesso. Então, se você ouvir a voz da experiência aí, as pessoas que orientam esses projetos, você consegue ir trilhando aí o melhor caminho, né? O laboratório Maker do lado ali, engenharia de software, utiliza para a disciplina de IoT. Então, é uma amostra aí do que a mecatrônica faz com maestria, né? Então, a gente tem uma pequena participação, né, nessa questão de produzir componentes aí para automação e tudo mais, né? Professor Fernando, se você me permite, eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Os projetos desenvolvidos nesse tipo de espaço incentivam tanto os alunos a desenvolver soluções, que vocês forem pesquisar sobre os hackathons que aconteceram nos últimos anos, o pessoal da engenharia da FAG, principalmente engenharia de software, tem ganho quase todos. Então, essas competições de desenvolvimento de solução, o pessoal se dá muito bem. Por quê? Porque eles estão acostumados a fazer aqui dentro. Só para perguntar rapidinho, explica pra galera aí o que é o hackathon, porque a galera gosta de competir, né? A galera gosta de competir, então o que é o conceito do hackathon? Você, de uma forma intensa, em pouco tempo, é te dado um desafio em que você tem que criar uma solução que seja útil para o mercado ou para a comunidade. E é claro, os alunos mergulham nisso e utilizam seus conhecimentos, normalmente são equipes multifuncionais, né, de várias engenharias, e tentam criar aplicativo, solução, produto, apresentam isso para uma comissão de jurados, uma banca. Em alguns casos, nessa banca, existem o que nós chamamos de investidores anjo, gente que gosta da ideia, que quer transformar isso em produto comercializável. O cara entra numa incubadora. Isso também é muito do viés da FAG. Nós temos aqui dentro uma incubadora de projetos também. Então, é um tipo de coisa que não dá para deixar de falar, né? Quem entra aqui,
entra nesse universo da engenharia, da FAG, da inteligência artificial, fica imerso nesse ambiente. Então, se o empreendedorismo está no seu sangue, vem para cá. Eu acho que não tem lugar melhor. Sim, e até interessante porque às vezes tem aquele aluno que tem um viés mais competitivo Exato. ou que quer participar de atividades como essa. É muito interessante ver a FAG incentivando os alunos. E agora podemos passar para a próxima ali, por favor, os meninos. Que são as visitas já. Temos as visitas aí tanto para obras e depois nós vamos passar para outras visitas. Professora Débora. Então, essa é uma visita que a gente gosta muito de fazer entre as engenharias, né? Porque uma obra, todo mundo já pensa que é só o engenheiro civil, né? Mas ali envolve todas as engenharias. É muito importante a gente colocar isso, né? É claro que o civil ele está evidenciado aqui, mas você tem um engenheiro eletricista, você tem um engenheiro mecânico, né? A grua que facilita, que foi o que o professor falou da questão do movimento, né? Os maquinários. Toda a parte de projeto envolvido com isso. Né? A parte elétrica, né? Seja de alta tensão, de baixa tensão. Então, são visitas que a gente faz com as engenharias. A gente tenta levar o grupo, que, como eu disse ali, principalmente nos primeiros períodos, nosso objetivo é que o aluno entenda o que são as engenharias, né? E como a gente tem esses 2 anos, essas visitas, elas facilitam muito, porque daí ele fala, nossa, eu não imaginei que tinha essa quantidade de profissionais atuando, né? Se a gente for pegar o Hospital São Lucas, a gente sempre gosta muito de falar do Hospital São Lucas, lá é evidenciado a presença não só das engenharias, mas também de arquitetura e designer de interiores, para montar toda aquela estrutura. Né? Seja na programação, né, do atendimento ao cliente, a pessoa quando chega lá, os softwares que tem entre os médicos, toda a estrutura que foi montada, o correio pneumático, a engenharia clínica, a parte de mecatrônica com os equipamentos, né, que a gente tem toda lá. Toda a redundância e segurança nos sistemas, porque um hospital jamais pode ficar sem esse tipo de recurso. Sim. Então tudo isso é planejado, seja software, seja dispositivo mecânico, seja elétrico, para que caso algo falha, outra coisa suba automaticamente e mantenha a estrutura do hospital funcionando. A questão dos transformadores, né, que é muito importante, de alta tensão. Então, ali, para nós foi muito importante, e os nossos alunos, eles acompanharam essas visitas, e a gente fez muito registro para estar mostrando, principalmente para esses alunos que não vão ter a oportunidade, porque o São Lucas já está pronto, né, de ver as engenharias atuando como um todo ali dentro. Então, essas visitas, isso é muito comum nas engenharias. A gente prioriza isso. Sim, e é sempre muito importante ver todo o trabalho do engenheiro, porque o trabalho do engenheiro é um trabalho essencial ali para ver a perfeição acontecendo. Às vezes você pensa, eu tô aqui em casa, não tem nada. O prédio foi construído, foi planejado por um engenheiro. Então, assim, mas enfim, passando para a próxima agora, que como nós estávamos conversando aqui antes de começarmos o programa, é a Itaipu Binacional, onde a professora Débora até destacou aqui entre nós, que tem a participação de todas as engenharias aí. Como que participa todas as engenharias? Começando aqui pelo professor Sérgio, passando os 3, podem falar um pouco nessa? Claro, com certeza. Sobre a visita a Itaipu e como uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo pode ter a contribuição de todas as engenharias ali. Então, Matheus, a visita a Itaipu ela acontece todo ano, se não todo semestre, nós organizamos, e é aberto a todas as engenharias. Porque um empreendimento desse tamanho, ele realmente envolve todo tipo de engenheiro. Então, ali tem alunos na engenharia mecânica, da engenharia civil, da engenharia elétrica, da mecatrônica, da engenharia de software, porque lá você vê aquele mecanismo todo funcionando, desde a captação da água, a movimentação de turbinas, que são dispositivos mecânicos, a geração de energia elétrica, baseada na conversão da energia mecânica em engenharia da energia mecânica para energia elétrica, todos os softwares, sistemas de controle e automação que envolvem tudo isso. Então, ali é um grande exemplo que está aqui do nosso lado, em que a gente proporciona para os alunos, para que eles tenham essa experiência de entender a interconexão e a funcionalidade de uma engenharia se relacionando com a outra. Tá? Nós somos aqui, brincando, né, Débora, concorrentes de mercado, mas ao mesmo tempo a gente não consegue trabalhar sem ter o outro do lado. Isso é muito importante. É realmente um processo que cada pecinha ali vai construindo. Exato. Cada um tem o seu espaço e é isso que faz essa roda toda girar muito bem. É quase uma orquestra. Que assim, vai todo mundo trabalhando afinado para que você tenha um belo resultado como esse. Com certeza. Somos pequenas engrenagens que juntos transformamos. Se de tijolinho em tijolinho se constrói uma casa, cada engenharia que pode ser um tijolinho que com certeza ajuda muito. Nada mais é do que um sistema composto de partes interdependentes que
Tem uma sinergia ali, uma parte depende da outra, uma não funciona sem a outra. Se você tirar um do sistema, Todo conjunto faz o sistema todo acontecer. Sim. E algo que eu acho que vale destacar, o professor até falou que é relativamente perto, aqui é Itaipu, é porque nós, para quem é de fora e às vezes quer fazer o curso aqui, nós somos de Cascavel, que fica mais ou menos 2h30 da Itaipu. 120 quilômetros. Uma hora, 2 horas por ali. Mas enfim, muito legal esses comentários, porque inclusive demonstra toda essa junção das engenharias, né? Essa era a nossa última imagem, mas enfim. E agora eu queria perguntar para vocês, a gente já falou um pouco sobre o mercado de trabalho de cada um, que são mercados de trabalho sempre crescentes, mas eu queria perguntar aqui no curso, começando aqui pelo professor Fernando agora, como são os estágios? Como são, às vezes, ali, tanto a contribuição de egressos, às vezes chamando, porque a gente até comentei no outro podcast, são muitas vagas que aparecem aqui da própria FAG, por saber da competência tanto dos coordenadores quanto dos professores e dos alunos. Então, como que é essa parceria, tanto com egressos quanto com empresas que eventualmente podem contratar os alunos aqui da FAG, tanto não só para estagiar, mas às vezes para efetivar e realmente virar um emprego? Bom, aqui na FAG a gente tem um departamento chamado CEFAG, né? Central de Estágios e Empregabilidade FAG, que tem convênio, se eu não me engano, com mais de 3.700 empresas. Então ele é um hub ali de concentração de vagas. Essas vagas chegam dessas empresas e aí são encaminhadas às coordenações e coordenações direcionam para os alunos. Então o campo de estágio para todas as áreas, sem exceção, é muito grande. Eu, no meu caso, por exemplo, eu participo de grupos de WhatsApp, onde surgem vagas todos os dias. Eu replico essas vagas no grupo de WhatsApp das turmas. Então existem vagas de estágio, vagas de trabalho efetivo, de trabalho remoto. Então, todos os dias, pelo menos, eu divulgo 2 ou 3 vagas para o pessoal. Então, não trabalha aqui, não quer, né? E realmente, com certeza que a FAG vai desenvolver profissionais muito competentes, que podem ser, inclusive, quem está nos assistindo no futuro, né? Para realmente ingressar nesse mercado de trabalho desde muito cedo, né? Sim. Agora, professora Débora, falando um pouquinho sobre os 3 cursos novamente. Então, assim, hoje foi muito engraçado que hoje eu lancei 16 vagas. Hoje chegou 16 vagas para mim. Então, você veja... para as engenharias, não só para a civil. Claro que a civil a gente tem uma maior procura, mas eu tenho vagas, são 16 vagas distribuídas entre engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia mecatrônica, que as pessoas acham que é um curso novo que ainda não tem área de atuação. Só acham, né? Porque se a gente for olhar as empresas que a gente tem aqui na região, todas elas usam essa tecnologia. Vamos falar de silos, né? Então, o engenheiro mecatrônico, ele está lá dentro, com certeza. E né? também então... em uma cidade aqui como Cascavel, que cresce muito, a gente fala que a cidade está ficando maior, porque realmente são muitas construções, tanto de casas quanto de prédios acontecendo por aqui. Então, a gente tem isso, né? É muito evidenciado. Então, os estágios, como o professor Fernando falou, eles vêm através do CEFAG, das empresas que nos procuram, de outras instituições que fazem essa gestão de estagiário. É importante a gente falar também que a gente recebe vagas para egressos, né? Então, a gente divulga para os nossos egressos, porque as construtoras, as empresas, elas nos procuram, olha, estou precisando, Fernando, Débora, de um profissional assim, a gente já encaminha para os nossos egressos, a gente mantém um canal de comunicação com o aluno, além da formação. Isso é muito bacana. E a gente também tem aqui, Matheus, que eu queria destacar, são as oportunidades oferecidas pelo NRI, né? Que são os estágios fora do Brasil. Então, a gente tem o núcleo de relações internacionais dentro da nossa instituição que ajudam na questão da formação, de fazer cursos fora do Brasil e também ajudam, depois de formado, para que esse aluno ele possa fazer um mestrado, um doutorado. Semana passada gravei com a Adriele, que está fora do Brasil, que foi ajudada pelo núcleo de relações internacionais, está fazendo doutorado lá, né? Ganhou um prêmio muito importante, que concorria com todas as instituições dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, ela ganhou $5.000, né? E começou aqui, né? Foi a FAG que deu essa oportunidade, foi a FAG que ajudou. Então, esse aluno, se você tem essa pretensão de sair fora, né? Que a gente sempre fala e a gente sempre incentiva, que eles são muito jovens, né? A gente tem um núcleo de relações internacionais que ajuda a encurtar esse caminho. Seja para um estágio, seja para um curso, seja para um doutorado, um mestrado fora do Brasil. Então, além do CEFAG que o professor
o Fernando colocou muito bem, a gente também tem essas oportunidades de estar indo para fora. Então, estágio tem, como o Fernando falou, só não trabalha quem não quer, né? São as opções. Tanto vocês oferecem opções para aquelas pessoas que querem, às vezes, algo mais local, que realmente acontece, e tanto para pessoas que querem, às vezes, ir para outros países. E muito interessante isso. E agora, professor Sérgio, sobre os estágios em mecatrônica e inteligência artificial, já surge alguma coisa? Já aparece? Como que é? Surge também, Matheus. Na área de inteligência artificial, como eu falei antes, as empresas estão aprendendo a lidar com isso. Mas os alunos têm muitas habilidades que o mercado precisa, de análise de dados, de pequenos agentes de inteligência artificial que consigam otimizar e automatizar algumas atividades administrativas. Então, sim, já tem bastante opção. E eu não vou ser recorrente no que os professores falaram, porque sim, o tempo todo tem vaga surgindo, a gente divulga entre os alunos. Mas eu acho que a grande evidência disso, como a professora Débora falou, nós já gravamos várias vezes com alunos nossos, com egressos, que estão fora do país e também que estão trabalhando e estão muito bem colocados no Brasil. Então, acho que esse é um sintoma, digamos assim, do quanto a FAG consegue formar bem os profissionais, porque são profissionais que o mercado deseja. Então, a gente sempre recebe vagas direcionadas. Eu estou buscando um profissional da engenharia de tal área com essas habilidades. Então, eu quero da FAG. Então, para mim é muito bonito isso. Esse é um sintoma de que o nosso trabalho aqui está sendo bem feito e que o mercado está reconhecendo. Porque o nosso papel é pegar esse aluno que chega aqui cru e transformá-lo num bom profissional. E se o mercado está reconhecendo isso, eu acho que é isso que reconhece o nosso trabalho. Sim, que com certeza acaba acontecendo em todas as áreas, todos os 6 cursos que nós estamos trabalhando aqui, tanto por própria equipe de coordenadores aqui, muito qualificados, e pela própria equipe de professores também, que faz um ótimo trabalho, temos certeza que um excelente trabalho, tanto que estão sendo formados ótimos profissionais. Agora, já partindo mais para um momento mais final aqui do nosso podcast já, eu queria que vocês deixassem tanto uma mensagem final como um incentivo para aquele aluno que está ainda meio disperso, como o curso pode ajudar ele. Então, assim, começando aqui, a gente já falou da importância de um ensino superior, de um diploma, mas agora dando esse encerramento, assim, para reforçar tudo que foi dito aqui no podcast, que eu tenho certeza que ajudou muito os nossos futuros alunos, quem sabe. Começando aqui pelo professor Fernando agora, uma última mensagem, já agradecendo a participação de todos, com certeza. Bom, o que a FAG pode fazer na vida do nosso futuro acadêmico? Né? Pode transformar a vida dela para sempre. Então, ele pode entrar aqui com sonhos, com expectativas, e a FAG pode ajudar esses sonhos a acontecerem. Ou ele pode chegar aqui despretensioso e acabar se tornando um dos melhores profissionais da atualidade. Então, a FAG tem condições aí de pegar aquela galera que está motivada, aquela galera que veio aqui, caiu de paraquedas e não tinha pretensão alguma, a se tornar o melhor profissional possível. Então, independente da área que escolha, qualquer uma das engenharias, escolha a FAG. Sim. E vai estar muito bem, e vai estar sendo muito bem orientado. Professora Débora, agora... Então, meu recadinho é para você que é curioso, né? A curiosidade, ela move o mundo, né? Como a gente falou, é uma peça da engrenagem. E para criar soluções, as engenharias são a sua escolha. Se você gosta disso, como a gente colocou e colocou muito aqui, a gente frisou muito, não tenha medo da matemática e da física. E isso é só um pedacinho da engenharia. A gente tem vai muito mais além do que a matemática e a física. É só uma ferramenta. Então, vem para a FAG. Vem para cá, conheça os nossos cursos. Se a gente não conseguiu nesse videocast aqui tirar suas dúvidas, todos nós temos nosso contato na página da FAG e a gente está totalmente à disposição. Eu sempre falo, a nossa função aqui é diminuir as suas dúvidas, né? Então vem para cá, converse com a gente, siga o Instagram do curso. Por que o Instagram do curso? Eu vou falar do Instagram porque lá são coisas que os alunos postam e a gente reposta, né? De atividades práticas, de visitas, de depoimentos de egressos, de competições, do hackathon, né? Então, ali você vai conseguir sentir um pouquinho desse universo. O que é o universo FAG? E as oportunidades só aparecem para aqueles que estão preparados, né? Elas aparecem, mas quem leva é quem está preparado. E, com certeza, fazendo FAG, você vai estar preparado para esse universo. Com certeza. Agora, professor Sérgio... Se você ainda está em dúvida, se você por acaso não conhece a FAG ou realmente ficou com alguma dúvida ainda, fique à vontade para entrar em contato conosco ou procura na internet e veja que a FAG tem nota máxima em todos os quesitos avaliados pelo MEC. Eu acho que essa nota 5, que é a nota máxima, só corrobora tudo que a gente está falando. Então, se você quer transformar a sua vida, vem ser FAG, vem aqui, vem fazer a diferença. Tenho certeza que a gente pode transformar você.
Bom, mas enfim, muito obrigado aos professores aqui, cada um, tenho certeza que vocês contribuíram muito para esse conhecimento mesmo. Às vezes a pessoa entrou nesse podcast pensando, mas engenharia, às vezes entrou não sabendo tanto, tenho certeza que acrescentou muito. E agora deixando uma última mensagem para você que nos assistiu, muito obrigado por acompanhar até o final. Deixe seu like, se inscreva aí, agradecer o pessoal da técnica aqui, os meninos que nos ajudam sempre, que nos salvaram novamente. Muito obrigado pela sua audiência. Como os professores disseram, acompanhe o Instagram dos cursos. Se você digitar Engenharia Mecânica FAG, provavelmente aparece lá no Instagram. E também pelo site, o www.fag.edu.br. Lá você vai encontrar o número dos professores, talvez agendar visitas, se você quiser. As visitas aqui com certeza ajudam muito, porque você vê propriamente os laboratórios. Mas enfim, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.